por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos. Sextou no Investidor em Foco deste dia 29 de janeiro. Sextou com café com canelas e sextou com ebulição no mercado norte-americano. A gente já vai falar sobre isso aqui. Antes, deixa eu dar um bom dia, boa tarde, boa noite para o Kleber. Tudo bem por aí? Tudo bem, e você, Rê? Bom dia, tarde, noite para todos os ouvintes. Você tem razão, essa semana foi uma semana que muita gente aprendeu, ou pelo menos ouviu falar numa operação que não é tão conhecida, né? E que mexeu muito com os investidores lá nos Estados Unidos e depois acabou respingando até no Brasil, viu, Rê? Pois é, então vamos explicar isso, Kleber. Eu vou pegar meu papel e minha caneta para anotar aqui. Não é dia de aula com o professor, mas a gente nunca tocou nesse assunto especificamente aqui. E só para dar um contexto, algumas negociações em Wall Street têm preocupado e movimentado muito o mercado norte-americano esta semana. Alguns têm chamado de efeito GameStop. Vamos explicar tudo isso para quem está ouvindo a gente? Vamos. Antes de mais nada, né? Primeiro, acho que a gente precisa explicar um pouquinho para as pessoas entenderem o que é GameStop, né? GameStop nada mais é do que uma loja de games nos Estados Unidos, de videogames, isso mesmo. Sim. Tá? Que tem aí aproximadamente seus 25 anos, uma empresa que foi muito grande no mercado internacional, teve ali o seu auge até alguns anos, quando a gente viu ela começar a perder um pouco de mercado, e agora ela vem perdendo muito mercado por causa das lojas online, que os próprios consoles de videogame acabaram fazendo com que tivesse um grande crescimento, né, Rê? Então, um pouco do efeito blockbuster. Exatamente, porque hoje, através do próprio videogame, antigamente, eu que sou do tempo que adorava ir lá, tinha o videogame, ia lá comprar o jogo, conversava com o vendedor te ensinava como é que era o jogo, o que era legal, por quê. Hoje você simplesmente, da sua casa, você liga e compra na loja virtual o jogo para poder já sair jogando e também jogar com outros players de qualquer lugar que eles estiverem, e fez com que a GameStop tivesse uma perda grande de mercado, né? Então essa indústria de videogames teve uma grande revolução, né? Então em setembro do ano passado, a GameStop acabou anunciando que ela ia fechar muitas lojas ao redor do mundo, aproximadamente umas 400 lojas, tá? E a gente está falando aí que a companhia, ela tem hoje ainda mais ou menos lojas em 10 países, num total próximo aí de 4.800 a 5.000 lojas. Alemanha, Austrália, Áustria, Canadá, Estados Unidos, óbvio, né? Que é da onde ela é. Itália, entre outras, tá? Então, assim, essa é a GameStop, tá? GameStop não é uma operação, porque também surgiu essa preocupação. Uma gigante da época dela, né, Kleber? Aí Exato. Os tempos mudaram e ela sofreu aí o pênalti, como tantas outras empresas muito segmentadas. Exato, mas ela vem sobrevivendo, né, de um jeito mais difícil, mas vem. Mas é importante dizer assim que GameStop não é uma operação de mercado. Sim. Porque todo mundo fala assim, que operação é essa que é GameStop? Amigo meu me ligou, o que eu faço? Como que eu opero GameStop? Eu falei, não, você não opera GameStop, né? É um papel, é uma ação. Vou fazer o meia-culpa aqui, Kleber, que a primeira vez que eu fui ler o que estava acontecendo, antes de pesquisar mesmo, eu tive essa mesma sensação. Eu pensei, mas eu nunca ouvi falar nesse negócio como sendo uma operação na minha vida. Tudo bem que eu sou nova nisso, mas, né, eu estudo. E até entender que, de fato, não era. Não estou sozinha nessa. Não, você não está sozinha. E assim, eu te falo que eu só sabia que não era também, porque eu falei, poderiam ter inventado uma nova operação. Eu só sabia porque eu conhecia a loja. Né? Porque, porque se não conhecesse a loja, também podia pensar. É porque você é americano, né, cara? Não é porque eu gosto de game mesmo, né? É mais por isso. E aí, tipo, o curioso da história é que a gente teve o quê? Né? As ações da companhia negociadas, né, em Nova York foram acumulando uma alta surpreendente esse ano.
e que foi contra tudo que era projetado, porque os números vão mal, a receita vai mal, todos os analistas fizeram as avaliações. Então, como que uma empresa tem uma avaliação tão negativa, consegue ter uma alta tão grande, né? E aí aconteceu o quê? Né, para explicar um pouquinho da história, né? Essa alta, ela não se deu por causa de resultado, por causa de perspectiva de melhora da companhia, porque eles conseguiram fazer uma negociação e foram incorporados por uma outra grande empresa, mas foi por um movimento de investidores que foi orquestrado. Isso que é legal assim, no sentido de curioso, né? Sim! Por um grupo mesmo de pessoas num chat de discussão que tem um nome chamado Wall Street Bets, né, que fica numa comunidade dentro do Reddit, que é um site para conversas e para esses grupos, né, um site muito usado nos Estados Unidos. O Reddit é o site visualizado nos Estados Unidos hoje, tipo, que é líder, ali está entre os 10 sites mais visualizados. Ele chegou a reportar, isso eu não sabia também, isso eu fui atrás, né, que mais de 50 milhões de pessoas usam a plataforma todos os dias, ou seja, ele é muito grande, né, e esse Wall Street Bets nada mais é do que um fórum que detém ali mais ou menos quase 3 milhões de membros. Então esses membros começaram a discutir, né, começaram a conversar. Na empresa. Imagina que a gente estava lá e falamos assim, bom, vamos comprar ação, Rê? Vamos comprar uma ação, o que a gente vai comprar? Falei, olha, os analistas estão falando que a ação da GameStop vai despencar, que vai perder valor, que a gente não tem nada mais o que fazer com essa ação. Por que a gente não compra esses papéis? Né? E aí o que eles fizeram? Isso era um grande movimento de compra dos papéis. Com a compra em massa das ações da GameStop, esses papéis da companhia passaram a ter uma baita de uma valorização. Sim. O que acontece na outra ponta? Primeiro que as ações tiveram uma alta assim estrondosa. Para você ter uma ideia, elas chegaram a subir de $19 para incríveis $380, uma alta aí próxima de 1.800%. Quando você olha o gráfico, não dá nem para ver onde ele bate lá em cima. E aí o que acontece no mercado? Porque daí veio a expressão também que todo mundo olhou assim, o que é o short, né? E o que é o short squeeze, né? E aí eu não sei se você chegou a pegar esse pedaço e entender o que é, Rê. Eu prefiro que você explique, Kleber, porque eu também tô na fase de entender tudo isso aí, viu? Faz favor. Bora lá. Faz favor de se solidarizar com os réis mortais aqui, eu, nossos colegas ouvintes, nossos amigos que estão aqui acompanhando esse podcast, que estão achando que GameStop é uma operação, estão achando que Reddit é um mercado. Então, por favor... E assim, se solidarizar é uma palavra muito legal. Por quê? Porque ficar short no mercado, ficar vendido no mercado, pode ser muito bom? Pode. Mas precisa realmente saber muito o que está fazendo e tem que tomar muito cuidado. E mesmo quem sabe o que está fazendo pode acabar sofrendo impactos muito pesados. Porque significa o quê? Uma operação, né, que a gente chama de venda a descoberto. Imagina, Rick, que você vai vender uma coisa que você não tem. Que é o quê? Então você acredita que uma ação vá cair. Você não acredita que aquela ação vá se valorizar. É o contrário do padrão quando a gente constrói uma carteira de ações. Então, que a gente aposta na alta do papel que a gente compra. Perfeito. Pensa com a mentalidade totalmente oposta. Eu vou apostar na queda. É isso que o mercado acreditava na GameStop. Então Entendi. Você tinha vários investidores, fundos, posições grandes para a GameStop contra o papel, ou seja, vendidos. E aí, quando você vai ficar vendido, o que você precisa fazer? Você precisa alugar a ação. Aí a gente fecha aqui um pouquinho, vamos abrir um outro parênteses aqui rápido para dizer o quê? Existe sim aluguel de ações no mercado. A gente pode até falar um pouco mais disso depois, mas o que é o aluguel de ações? Eu tenho ações, eu vou ficar com as minhas ações, eu não quero vendê-las, mas eu quero fazer que elas tenham algum tipo de rendimento. Quando eu faço isso, eu monto, então, uma operação simples de aluguel. Eu pego as minhas ações e alugo para a Renata. E a Renata faz o quê com essas ações? O que ela quiser. Apesar que ela vai ter que me devolver essas ações, porque eu estou apenas alugando. Você vai me pagar e vai me devolver. Vai pagar uma taxa por ela. Quem quer vender precisa ter ação, senão não vende nada.
Então, quando você vai vender a ação, você aluga e aí faz a venda. E você faz a venda acreditando que o preço vai cair. Então, quem tinha vendido a ação da GameStop, vendeu a 20, vendeu a 21, vendeu a 19 dólares, por exemplo, estava esperando que ela despencasse. Despencasse para 15, despencasse para 14, despencasse para 17 ou até mais. Você imagina que ela explodiu. Então, nesse momento, você tem o short squeeze, que é exatamente o movimento conhecido no mercado, porque os investidores são obrigados a comprar o papel, né, a preço muito maior para zerar logo as perdas, para mitigar as perdas, né, no movimento que é muito tradicional no mercado, e ele acaba acontecendo de forma principalmente muito rápida, porque não tem o que se fazer, você tem que zerar aquela posição, porque quanto mais ele subir, mais prejuízo você tem. E aí você calcula o quê, Rick? Assim como você, quando compra, concorda que se subir muito, você vai ficar muito feliz e o seu lucro vai ser cada vez maior? Claro. O inverso também. Quando você vende, só que quando você compra, se cair tudo, o máximo que você perde é o que você aplicou. Claro. Agora, quando você vende a descoberto e ela não para de subir, não tem limite. Entendi. Não tem limite. Então você imagina que quem tiver vendido precisa zerar a posição, enquanto não zerar, ele vai aumentando o prejuízo, até uma hora que também, dependendo do limite que ele tem dentro da corretora, a própria corretora pode zerar a operação dele, aí tem várias questões operacionais e de risco, de crédito, etc., que a gente não precisa entrar em tanto detalhe agora, mas que quem quiser entender melhor pode falar com um especialista para ver como funciona a operação, mas com muito cuidado. Ô Kleber, mas por exemplo, se esse pessoal aí que estava, entre aspas, órfão da GameStop e quis fazer as ações deles bombarem, não tivesse feito todo esse movimento de compra, isso não teria acontecido, não é o que eu quero dizer é que não é uma situação tão convencional de ver acontecer. Não é. É uma situação muito possível de acontecer. É, muito possível. E o risco de ficar vendido numa ação é sempre muito grande, porque você pode ter uma virada de mercado, você pode ter um movimento contrário àquela aposta que você está fazendo, né? Porque você está apostando contra. Você está apostando, sempre que você está short, sempre que você está vendido, você está apostando contra alguma coisa. Então, você, além de estar apostando, você quer que aquilo dê errado. Tem até um lado meio ruim aqui, né? Você está torcendo para aquela empresa. No mínimo, você acredita ou até torce para que aquela empresa vá mal, para que aquela empresa tenha resultados negativos, porque quanto mais ela tiver queda nas suas ações, melhor para você que ficou vendido. Só sim, que no mercado sempre tem isso, né, Kleber? Sempre tem a relação de dois investidores, né? Um vai torcer para dar certo, o outro vai torcer para dar errado, dependendo do interesse de cada um, né? Exato. Normal, faz parte do mercado, zero de problema e tá dentro do jogo, né? Tá na regra do jogo. Agora, esse movimento, o mercado que estava operando o papel da GameStop não esperava. Então foi isso que aconteceu e aí chamou muito a atenção. Primeiro porque foi um papel que fez realmente um movimento impressionante e muito rápido, né? Teve valorizações, por exemplo, de 134% da ação em um único dia, tá? E a gente, quando olha para um movimento como esse, foi como você falou, né? É absurdamente extraordinário. A gente não vai ver isso o tempo todo. A gente está falando que a empresa saiu do final de 2020 de mais ou menos 1,4 bilhões de dólares de valor de mercado, para na quarta-feira, agora 27, ter avaliação de mais ou menos 22,5 bilhões de dólares. Nossa Senhora. E sem ter melhorado em nada os seus números, os seus resultados. Ou seja, ela não cresceu. Sim. É simplesmente por especulação financeira da compra e venda das ações. Ou seja, Kleber, a conclusão disso tudo é: quem tem amigo tem tudo. Né? E quem tem um grupo de amigos ali interessado em entender o mercado, tem mais ainda. Né? E procurar uma brecha, tem. Lógico, foi aberto, é importante colocar uma investigação pela SEC. Né? Pois eu ia perguntar esse lado todo, porque além de todo esse contexto que você trouxe, explicando o que significa e tal, mas tem uma preocupação muito grande
das autoridades norte-americanas e do mercado em si a respeito do que aconteceu, né? Exatamente, porque foi feito, obviamente, uma abertura de investigação similar à CVM nos Estados Unidos, para identificar se houve algum tipo de manipulação. Aparentemente, pelo que se foi divulgado até agora, não. Foi realmente um movimento que poderia ter sido feito, como foi feito, mas ainda está sob investigação, a se confirmar todos os dados, tal, que eles estão levantando. Mas se for confirmado, aí pode ser categorizado como um crime financeiro, e aí pode ser um caso muito grave, porque daí se você tiver algum tipo de informação privilegiada que foi utilizada de alguma maneira e que se concretize como um crime, aí a coisa muda de figura. Até então, foi simplesmente o quê? Um grande grupo acreditando que a ação ia cair, e um outro grande grupo foi lá e disse: não, eu acredito que essa ação mereça um outro papel, ela merece sim que é uma grande aposta, e nós vamos comprá-la. E aí nesse jogo de compra e venda, quem estava vendido acabou perdendo. Até aí, tudo bem. Mas aí vem a investigação da SEC para ver se está tudo certo. Mas sem dúvida nenhuma um case bem interessante. E aí quando eu falei que respingou aqui no Brasil, é porque a gente acabou tendo o caso inspirando um movimento especulativo para uma outra ação aqui no Brasil, que daí a gente não vai detalhar aqui mais, até por uma questão de tempo, que depois a gente pode voltar, né? E que os ouvintes podem acabar procurando, mas que mostra o quanto o mercado ele é dinâmico e o quanto a gente tem que tomar muito cuidado. Por isso que a gente fala: não faça nenhum movimento, não faça nenhum tipo de aposta, não faça nenhum tipo de alocação sem antes realmente entender o que está sendo feito, né? E ter alguém do lado ali para te orientar, que você realmente confie e que saiba o que está fazendo. Porque pode ser muito bom, como pode ser muito, muito perigoso. Num caso como esse, você pode não só perder o recurso investido, como ter que colocar mais ainda daquilo que foi investido. Verdade. Nossa. Bom, interessante. Nunca tinha presenciado aqui nesta minha trajetória de mercado financeiro alguma coisa parecida. Obrigada, viu, Kleber? Foi de muita relevância a sua explicação. Agora, a gente que briga para falar que o mercado financeiro não é um jogo, toda essa história tinha que acontecer logo com uma empresa chamada GameStop. Viu? Sacanagem, né? Mas tá bom. Sacanagem, né? Que ironia. Bom, tirando esta parte toda curiosa, a gente tem coisas não muito legais para falar hoje também, porque aqui, além desses respingos de tudo isso que aconteceu nos Estados Unidos, no mercado brasileiro, a pandemia só avança. O último levantamento do consórcio de veículos de imprensa, que contabiliza os casos de Covid pelo Brasil, apontou nesta quinta-feira, ou seja, ontem, que em 24 horas morreram 1.439 pessoas. Esse é o terceiro maior registro desde que a pandemia começou. E aí, Kleber, em um momento que o mundo todo olha para o Brasil vendo um cenário instável, é impossível pensar em estabilidade econômica com esses números, né? É difícil, a gente realmente tem muita coisa ainda a ser feita. Tem bastante pontos da agenda econômica a serem concluídos. Então, primeiro, né, a gente tem uma pauta super importante da agenda a passar pelo Congresso, e isso só vai passar depois das eleições, que acontecem agora. Semana que vem, né? Na semana que vem. Os candidatos estão se colocando, ambos da Câmara, né, muito positivos do ponto de vista de serem favoráveis à pauta governista e à pauta econômica, né, a se passar para a questão de ajuda ao fiscal, que é o ponto mais importante. Do outro lado, toda a questão da pandemia ainda é um risco altíssimo que a gente tem, porque quando a gente olha muitos números, inclusive do que o Brett trouxe ontem no episódio sobre os mercados emergentes em relação às imunizações dos outros países similares, economicamente falando, ao Brasil, estão com vacinações muito mais avançadas do que a gente. Ou seja, esses países provavelmente vão ter a sua mobilidade e vão ter as suas pessoas, empresas, trabalhando de volta num nível normal. Podemos colocar esse normal entre aspas, mas muito melhor do que o que a gente tem hoje, antes do que o Brasil. Então, a gente até atingir essa estabilidade
econômica, realmente pode acabar demorando um pouco mais se a gente não tiver um planejamento e talvez, não sei se é a melhor palavra, mas é a que vem no momento, uma coalizão de todos esses líderes que hoje estão conduzindo esse processo. Então é super importante, porque os números não são tão ruins para o Brasil quando a gente olha. Né? Alguns são ruins ainda, é lógico. A gente, quando olha para o lado humano, ele é péssimo. Eu estou falando economicamente, tá? Não o número, obviamente, ligado à Covid, que esses são trágicos, isso não tem nem o que comentar. Mas quando a gente olha até para a criação de empregos, fechou o ano 2020 positivo, o que foi surpreendente, né? Mas o desemprego fechou recorde, né? O desemprego fechou recorde, mas quando você tem um nível de criação de empregos fechando positivo, ele te dá pelo menos uma sinalização de um possível equilíbrio se você tiver continuidade dessa atividade econômica. Então, você tem uma indústria que ainda se mantém forte, você tem um varejo que começou a se movimentar, né, de maneira mais positiva, e você tem um PIB que não vai ser tão negativo quanto aquele que era esperado lá no início da pandemia. Mas, assim, se não for feito o que tem que ser feito para que o controle da pandemia aconteça e as pessoas voltem, sim, à sua atividade normal imunizadas, a gente pode ter um problema muito grande. Né, quando a gente fala de que a recuperação, de fato, e vamos dizer assim, pegar tração da imunização no Brasil pode acontecer só no final do primeiro semestre. É muito ruim, né? Enquanto os países principais estão dizendo que no final do primeiro semestre vão estar com todo mundo imunizado já. E a gente vai estar muito atrasado, né? Então, sem dúvida, é algo que a gente tem que tomar muito cuidado, ter muita atenção e torcer para que eles consigam entrar num caminho bom aí. Beleza, Kleber. Tem alguém na escuta já para falar com a gente nessa sexta-feira, porque hoje é dia de café com canelas. Você já pegou seu café? Tá aqui na mão. Pedrinho, você já pegou seu café? Opa, toda sexta-feira, na verdade, todo dia, né? Todo dia, amante de café, não vive sem. Seja dia de semana, seja final de semana. Talvez o viés mude um pouco, né? O dia de semana um café mais funcional e o de final de semana um café mais relaxante, né? Mas sempre perto do café. Verdade. Bem-vindo. Você tá bem? Estou ótimo. E vocês? Eu tô bem também. Tá bem, Pedrão. Bem-vindo de volta. Pedrinho, a gente fez todo um contexto aqui dessa movimentação que tá rolando no mercado norte-americano. A gente já falou um pouquinho aqui desse cenário local. E semana passada a gente falou de diversificação em previdência. Queria saber para onde vai seu dinheiro nesta sexta-feira? Final de mês, você deve ter guardado um dinheiro para investir hoje, acredito. Sem dúvida, sem dúvida. E a gente volta para o mercado acionário, né? Eu acho que, pelo que o Kleber tem comentado, a Bolsa voltou bastante nesses últimos dias, né? Depois de ter atingido ali máximas históricas. Então, parece que foi um movimento de realização, que a gente deve ter uma retomada. A gente tem ouvido não só a gente no Itaú, mas grandes nomes aí empolgados e otimistas com o Brasil, né? O Stuhlberger da Verde, o Xavier da SPX, ambos dois caras muito relevantes no mercado, demonstrando certo otimismo com a retomada. A gente entra agora no mês de fevereiro muito importante, acho que o Kleber tem comentado e tem falado muito sobre isso, sobre as tão esperadas reformas, né? Agora com a volta do recesso, com a eleição do Congresso e no Senado. Então, é um mês importante, só que como a gente também tem discutido, tem muita coisa ainda para acontecer, né? Muita incerteza. Então, a gente traz um produto que, apesar de ser de ações, ele é um cara mais dinâmico, ele é um cara que pode investir também em outras classes, ele pode diminuir as posições, ele não é aquele fundo tradicional que fica obrigado a estar ali posicionado em bolsa e carregar esses investimentos. Então dá para a gente um pouco mais de tranquilidade de, eventualmente, se esses otimismos não se confirmarem, a gente ter algum retorno interessante. É um cara, e eu estou fazendo suspense de propósito, que está em primeiro no peer dele desde o lançamento. A casa é uma casa jovem, uma casa que começou em 2018, que é a Sharp, então já para tirar um pouquinho do suspense aqui. Mas os gestores não são nada jovens, são gestores super experientes, com passagem na Gap, na própria RX, na SPX. Então são caras que estão aí desde 2003, 2007,
no mercado com ótimos resultados, e a casa desde 18 está puxando a fila aqui, está em primeira nesse tipo de produto, tá? Os principais nomes, para quem gosta de saber quem vai ser os responsáveis aqui pela gestão do seu dinheiro, é o Ivan Guetta, o Marcelo Clark e o Leandro Goulart. São 3 caras, como eu falei, muito experientes, e esse produto está com retornos maravilhosos, né? Em 2019, fechando aí por volta de 30% de retorno. Ano passado, pasmem, mesmo com toda a confusão, com 40 e poucos por cento aqui de retorno. Então é uma casa que, apesar de ter estreado em 18, está estreando aí com um sucesso impressionante. Claro que o nosso produto é jovem, nosso produto a gente abriu agora dia 26 de janeiro, então, mas esse produto vai investir as suas cotas, né, os seus recursos nesse fundo original, que é o Sharp Long Bias, tá? Esse é o produto original aqui da casa, da Sharp, e a gente está trazendo aqui para a plataforma do Personalité, super recente. É uma aposta muito interessante para quem quer investir em bolsa. Ele começou, como eu falei agora, na verdade não foi dia 26 não, eu estava com 26 na cabeça, mas eu acho que era época natalina, foi no dia 18 de dezembro, na verdade. 18 de dezembro é a inauguração da casa. Estou confundindo as datas. O nosso realmente é do... Eu vou te defender, Pedrinho. Tá certinho mesmo, Pedrão. Caraca, a gente marca aqui e aí eu confundi. Não, a casa é de 18 de dezembro de 2018 e a inauguração do nosso produto é agora do dia 26, tá? O produto vai ter 2 de administração e mais 20% do que superar o CDI, então aqui é o custo para o investidor. Aplicação super acessível a partir de R$5.000, apesar de ser um produto para investidor qualificado e ser renda variável, né? Então não é recomendado para quem é conservador, super conservador, mesmo para quem é moderado, a recomendação é que invista pouquinho nesse fundo para não tomar nenhum susto. É um produto agressivo, né? Um produto que vai ter volatilidade aqui, investindo em ações não tem como ser diferente. Mas é um produto que, tanto essa mecânica, né, Kleber, do long bias, de você não estar tão exposto ao mercado acionário, é um negócio que acho que faz muito sentido para esse momento aqui que a gente está vivendo. O risco do produto, como você bem colocou, Pedrão, ele é muito alto sim, então o investidor tem que ter o perfil adequado para poder colocá-lo na carteira, mas ele tem como premissa ser menos arrojado do que os fundos de ações que a gente chama de long only, que ficam, ainda mais no episódio de hoje que a gente está falando bastante de comprado e vendido, né, que ficam só comprados. O long bias, ele faz posicionamentos onde ele pode proteger mais o investidor em momentos de queda. Ele talvez não vá acompanhar os momentos de alta da bolsa como outros fundos podem acompanhar, mas ele realmente tem uma capacidade de retorno, principalmente em cenários de juros tão baixos quanto o que a gente já está e vai continuar vivendo por mais um período, né, e um período provavelmente longo, bem interessante, e que traz uma gestão diferente de praticamente tudo aquilo que a gente tinha na plataforma até hoje, né, Pedrão? Agora o investidor vai ter que correr, né, Pedrão? Vai ter aí pouco tempo para poder investir nesse produto, tá? Acho que é só importante a gente destacar isso, porque ele vai ficar aberto em uma ou outra hipótese, tá? Ele tem uma capacidade limite de valor, né, que se atingida ele vai fechar, e se não atingida ele fecha no dia 26 de fevereiro, tá? Então é o prazo para o investidor poder correr atrás, falar com o especialista, avaliar direitinho, mas é uma baita de uma alternativa, exatamente porque ele vai fechar muito rápido. E isso só mostra o porquê que a gente gosta do produto, né, Kleber? A gente vê às vezes o gestor tentando captar mais dinheiro do que consegue gerir, e a verdade é que o mercado brasileiro é um mercado pequeno. Então, os fundos, quando vão atingindo esses tamanhos de 5 bi, 3 bi, 1 bi, vai ficando cada vez mais difícil do gestor ir buscar aquelas oportunidades em empresas menores, empresas com menos liquidez. Sim. Então, para realmente extrair valor para o cotista, essa, na verdade, é uma boa notícia. Assim, é má para quem não entrar, mas excelente para quem entrar e aqui ter o patrimônio que vai ser bem gerido. E outra coisa importante, na linha que o Kleber falou bastante dos perfis,
para provar que não é um produto para o conservador e um produto de curtíssimo prazo, é o prazo de resgate, né? Demora 90 dias corridos, desde que você peça o seu dinheiro, e mais 2 dias úteis para o dinheiro cair na sua conta. Então, a gente está falando de 90 dias corridos, mais 2 úteis, para assim que você pedir o resgate desse produto, ter acesso ao seu dinheiro. Porque realmente é um produto que é para o longo prazo, não é um produto para fazer gestão de caixa, para fazer gestão de recurso de curto prazo. Muito bem, Rê que gosta de analogias, né, de fora do mercado, Rê. Eu costumo dizer desses fundos mais longos, é como você terminar uma relação, mas continuar, né, o namoro, por exemplo, por mais 90 dias. Não tem jeito, você termina a relação. Mas você vai continuar junto por 92 dias aí, né? Porque ainda tem mais 2 do pagamento, né, Pedrão? Se cair um feriado nesse meio do caminho, você ainda ganha alguns dias. Exato. Aí. E assim como no relacionamento, tudo que acontecer durante esses 90 dias, de bom ou de ruim, o investidor vai participar. Então é por isso que o Pedrão super bem colocou. Tipo, é o investidor que sabe exatamente que vai comprar esse risco e que está ciente do que vai poder colocar na carteira, mas e por que é tão longo, né, Pedrão? Exatamente porque o modelo de gestão pede isso, para que o gestor tenha tempo e mobilidade de fazer alterações necessárias se ele precisar realmente fazer alocações na carteira por causa de uma quantidade X de resgates. Então não é à toa que tem esse prazo tão longo aí de saída. Muito bom, Kleber. Bem aplicada a sua analogia. Muito bem. Ô, Pedrinho, e você vai tomar o seu café relaxante do final de semana assistindo o quê, hein? Porra, é uma série que a gente engoliu aqui em casa, vimos super rápido, que é o Lupin. Uma série muito legal que está no Netflix, está fazendo muito sucesso. Para mim, assim, o mais bacana, além de ser uma série super bem produzida e muito divertida, o Omar, que faz o ator, né, que é o ator principal, que faz o papel do Hassan Diop, porque é uma série francesa, tá espetacular. Ele já tinha ganho, inclusive, o Oscar francês, né, em 2013, que é uma premiação super bacana lá da França. Ele está mostrando um talento realmente impressionante, um personagem que tem que ser malandro, tem que demonstrar fragilidade, tem que ter uma parte vingativa. Então você vê ele oscilando em vários momentos e está fazendo muitíssimo bem o papel. É uma série francesa, como eu comentei, né? E é sobre um assaltante, sobre um ladrão que se inspira no Maurício Leclerc, que é o escritor que escrevia sobre o ladrão de casaca, né? Que é o livro que ele se inspira e que, poxa, ele leva a vida dele muito baseada naquele personagem. O pai dele sofre uma injustiça, não vou contar qual é para as pessoas também terem o que assistir, e fala bastante sobre joia, sobre, óbvio, né, ladrão e joia tá sempre ali lado a lado, mas eu acho que é uma das coisas interessantes para quem não conhece. Também tem um mercado de investimento em joias, em artigos de luxo gigantescos no mundo, um mercado que a gente fala menos aqui, né, no nosso podcast. A gente ainda está falando sobre os investimentos mais tradicionais, mas para quem começa a conhecer também abre um horizonte bastante interessante para esses artigos de luxo aqui, de joia e etc., principalmente joias com apelos históricos, né, que foram de personagens famosos aí na história. O seriado é sobre a Maria Antonieta, né, uma joia dela, e esses artigos valem milhões e milhões de dólares aqui e fazem parte do patrimônio de muita família, de muita gente com dinheiro. A gente não chegou lá, eu ainda não invisto em joia, estou longe disso, eu ainda estou investindo aqui no Sharp, mas para quem tem bastante recurso, é sem dúvida um mercado interessante para se observar também. Verdade. Boa dica, Pedrinho. Eu ainda não assisti Lupin, terminei Bridgerton e agora tô namorando algumas séries, algumas indicações. A sua tá na minha lista, já tava dando uma olhada para pegar a próxima e assistir nas minhas horas vagas também. Muito boa dica. Você já assistiu, Kleber, Lupin?
Eu engoli no final de semana, é muito boa. Ah, é? É muito boa, porque é isso aí que o Pedrão falou. E o nível de estratégia, a única coisa que eu li é que, assim, como ela é uma história que eles entendiam que seria muito difícil reconstruí-la diretamente pelo próprio Lupin, então eles fizeram essa alusão, né, de alguém que seguiria os passos dele, né? E a forma que eles constroem as estratégias, né, Pedrão? E o que você falou do ator, né? Como ele consegue mudar, né, de uma cena para outra, tanto o semblante quanto as questões de estratégia que ele faz para poder sair de um lugar para o outro. Não vou ficar dando spoiler aqui, mas é sensacional, tipo, é muito legal. E aí, se a gente pudesse fazer uma ligação direta com o investimento, é muitas das vezes o que a gente teve que fazer ano passado, né? Para onde eu vou, o que eu faço, eu tenho que mudar minha estratégia agora, né? Eu tenho que ser muito rápido às vezes, eu tenho que ter realmente, às vezes, pessoas ao lado para saber como me movimentar. Então, tem algumas coisas que dá até para ligar. E a série é muito gostosa de assistir, muito mesmo. Muito bom. Aqui em casa, a gente só não consegue esse feito de vocês de engolir uma série no fim de semana, porque depois de 2 episódios seguidos, o Otto só falta desligar a televisão. Porque desligar a luz ele já aprendeu. Qualquer dia ele vai pegar o controle e vai desligar. Então não rola. Mas assim, alguns episódios por vez, devagarinho, eu consigo fazer. Depois de voltar com ele do passeio, que ele tá um pouquinho cansado, você consegue fazer um episódio, né? Consigo, uns 2 emendados, assim, porque ele quer dormir. Mas do contrário, não rola. E que descobri que série que ele gosta, Rê. Ele gosta de ver futebol. Vou falar aí, que ele fica sentadinho olhando. Não sei se é por causa da cor que fica na televisão. O que chama atenção. Eu acho, também tem isso. Ele assiste desde sempre, né? Não tem muita escolha. E ele vê, quando a gente bota, às vezes, na televisão, um programa que passa cachorro, ele fica interessado, mas não muito tempo também. O negócio dele é brincar e dormir, gente. Muito bem. Tá certo ele. Tá certo ele. Ele que é feliz. Meninos, obrigada, viu? Bom fim de semana pra vocês. Até a próxima. E preciso, Pedro, te trazer uma incumbência e um desafio gigante. Porque o nosso episódio de número 200 vai cair no seu próximo Café com Canelas. Uhul! O Café Viu? com Canelas é o quadro mais sortudo desse podcast. Será um prazer voltar no episódio 200. Muito bom. Então, se prepara, porque o nosso próximo episódio vai ser a marca dos 200. Show! Vamos ter que caprichar, então, Rê. Já vou ficar aqui atento ao mercado e às oportunidades para trazer alguma coisa muito especial aqui para os nossos ouvintes. Combinadíssimo. Até lá, meninos. Bom fim de semana para vocês. Boa, Pedrão. Valeu. Bom final de semana até os 200. Obrigado, Rê. Bom final de semana também. Para você Clebão, também. Um abraço. Tchau, gente. Obrigada a todo mundo que acompanhou esse episódio. Bom fim de semana para vocês também. Não esqueçam do Itaú Investimentos no Telegram, para vocês não perderem nenhum dos nossos conteúdos, nem o episódio 200 que o Pedrinho já vai preparar para a semana que vem. Até a próxima semana, nos encontramos na segunda-feira. Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos.